Salve Santista, agora que ainda bola é muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o muito Santos. Num vídeo difícil de pós-jogo contra o Cruzeiro. Cara, o que dizer dessa atuação contra o Cruzeiro, né, cara? Assim, esse ano é incrível como o Santos está protagonizando as piores partidas da sua história, né? É muito complicado. Você acha que não pode piorar e sempre tem uma atuação pior, né? Claro que como símbolo tem aquela atuação contra o Ituano, mas essa contra o Cruzeiro não fica muito atrás e não é nem só pelo placar, né? É pela postura, né, em campo. O Santos conseguiu a proeza de só produzir um chute cruzado do Mendonça que passa pelo Marcos Leonardo e pelo Lucas Braga, e no segundo tempo um próprio chute do Lucas Braga que passa cruzado no gol do Rafael. Foi só isso. Então, assim, fazer pós-jogo de jogos do Santos é repetitivo negativamente, né? Porque a gente fala a mesma coisa há muito tempo, né? Muito tempo a gente não fala de falta de criação do time, né? Há muito tempo. A gente fala sobre isso há muito tempo, né? A gente fala da ruindade do elenco, a gente fala da aparente displicência de alguns do elenco, a gente fala de má montagem de elenco por parte da diretoria, a gente fala de tudo assim que tá errado no Santos, que é bastante, que é muita coisa, né? Então fica difícil, assim, os pós-jogos eles acabam se tornando repetitivos, assim, né? Claro, a gente não pode deixar nada cair no esquecimento, né? Da culpa do Rueda, da culpa da comissão técnica, né? No caso do Aguirre, que já foi mandado embora. A gente não pode esquecer dessas figuras, né? Mas é impressionante e cansativo do quanto é repetitivo fazer pós-jogo do Santos, cara. Assim, e falando agora de um lado pessoal, né? Eu que já estou com as dificuldades de um pouco de manter o canal, né? Num primeiro momento, ainda tem que ficar fazendo esses pós-jogos repetitivos, assim, é difícil, é bem difícil, porque não que eu esteja desistindo do Santos, desistindo no canal, mas aqui tudo é uma dificuldade, assim, sabe? Então, pô, o Santos também não facilita, não colabora, né? E, e, assim, é triste você ver para onde o Santos tá caminhando, né? E eu não tô, claro, falando da Série B, mas também estruturalmente, assim, sabe? Do pensamento dos jogadores, pensamento da torcida até. É triste, o Santos está levando a gente pro buraco junto com ele, né? Junto com ele, num brasileiro que é em homenagem ao Pelé, o Santos, assim, sequer, eu não sei se o Santos em algum momento, eu não consigo me recordar de verdade agora, se em algum momento o Santos conseguiu figurar na primeira parte da tabela, porque eu posso estar muito enganado, mas eu acho que o máximo que esse time chegou foi em 11º, então não tô enganado. Mas assim, se não chegou também na primeira parte da tabela, é tipo oitavo, enfim, né, uma participação pífia numa edição de brasileiro que talvez seja mais especial do que as outras, né? E é difícil, né, cara, você ver que no Brasileirão Rei, não só o Santos não faz uma participação digna, como faz uma indigna da sua história, né? Tá rumando aí para o pior ano da sua história, que a gente sempre achava que era o passado, mas não, é sempre o atual, né? O atual ano do Santos é sempre o pior ano da história do Santos, pelo menos durante essa gestão Rueda, né? Claro que ele não é ocupado sozinho, o clube se enfiou no buraco por outras gestões passadas, mas ele se candidatou e, enfim, ele tá lá. Então ele hoje é ocupado porque não só o time talvez não melhore financeiramente, como está piorando desportivamente, né? Com todas as brigas contra o rebaixamento todos os anos da gestão. Eu falo para amigos próximos, né, que em 2021 lutou contra o rebaixamento, claro, mas eu não estava tão preocupado porque eu via que o Santos ia conseguir fugir, né? Em 2022 eu estava bem tranquilo, assim, pra ser bem sincero, não acho que ia cair, nunca achei. Mas esse de 2023, cara, assim, eu tô com o mesmo sentimento de 2008,
que pelo menos o desfecho seja o mesmo, né? O Santos escape do rebaixamento como escapou em 2008. Mas o sentimento, assim, a angústia de ver o time jogar é o mesmo. É o mesmo sofrimento. É o mesmo tudo, né? E um questionamento que eu queria deixar para o Conselho Deliberativo, né, do Santos. Qual que é a opinião do Conselho sobre a gestão Rueda? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, para os conselheiros do Santos. A segunda pergunta claro, a gente sabe que tem um rito todo, né, tem penalidades a serem cometidas para que isso aconteça, mas as gestões dos últimos anos, dos últimos 3 anos para ficar no Rueda, denigrem a imagem do clube. Por denigrir a imagem do clube de uma forma assim severa, porque foram 3 anos de rebaixamento no Paulista, né? 3 anos de brasileiro, eliminações vexatórias em competições internacionais, enfim. Diante de tanta exposição negativa da marca do Santos, aquele pedido de impeachment realmente não tinha base, não tinha fundamento para ser seguido, né? Lembrando, assim, só para fazer um adendo, o Pérez foi empichado justamente, tá? Foi muito justo o impeachment do Pérez, porque tô vendo muita gente falar que o Pérez foi empichado por muito menos. Não é verdade. O Pérez fez uma gestão temerária, que é um dos indicativos para impeachment, né? E enfiou o clube, um dos, né, culpados de enfiar o clube nesta draga que está hoje. Então, assim, ele foi empichado de forma correta. Mas a exposição que a gestão Rueda está deixando o Santos não é tão grave quanto. Queria deixar esse questionamento para o Conselho Deliberativo, né? Poder me responder, se puder. Por último, para o Conselho e para o Rueda, né? O Rueda, ele é contra SAF. Ele já falou várias vezes que não quer ser o presidente marcado por fazer a venda do Santos para uma SAF. Mas assim, ele prefere o Santos desse jeito que tá, desse jeito que ele tá deixando o clube, ele prefere desse jeito o Santos assim. Claro, o SAF a gente sabe que não é certeza de sucesso, não é nada disso, a gente sabe disso. A gente sabe que não é toda SAF, toda proposta de SAF que é boa. Então aí a gente não tá falando nem da gestão, a gente tá falando da proposta em si, né? Nem toda proposta é boa. Mas o que eu digo é assim, no ritmo em que ele está, gestão Rueda, né? Ele Rueda, na gestão, no ritmo que ele está, ele prefere deixar assim do que uma outra perspectiva de cenário? Porque se ele tivesse tendo um presidente ok, tudo bem, né? A gente não, pelo menos eu não ia alegar essa mudança de rota, né? E acredito que muita gente também não, porque a gente, quando alguém pede SAF é porque vê que esses modelos e esses presidentes sucessivamente, desde o Odílio, aliás, desde o Laur, né, o próximo do Laur que foi o Odílio, não está servindo. Então, assim, vocês se preferem o Santos assim, do jeito que está? Não é um lobby por SAF, é um lobby por mudar a rota do Santos, por eventualmente tirar o Rueda de lá, de alguma forma, já que ele não vai ter a hombridade de pedir para sair porque não entende nada de futebol, segundo ele mesmo. Então, apesar disso, apesar de estar fazendo mal para o Santos, não acho nem que é a intenção dele, não acho, mas querendo ou não, ele está fazendo. E mesmo assim ele não quer sair, né? Não, ele quer
estar no barco para afundar. Então, assim, a minha pergunta é: Conselho, gestão Rueda, vocês preferem de verdade ver o Santos assim, do jeito que está hoje, do que simplesmente sair ou tirarem o Rueda daí? Vocês preferem ver isso aí? O Santos se definhando, tomando 3 em casa do Cruzeiro, como se não fosse nada. Você vê Arthur Gomes pedalando em cima do Júnior Caissara. É isso que vocês preferem pro Santos? A gente tá ficando sem tempo. Eu espero que... Claro, a gente sabe que não vai ser feito nada, né? Assim, o Aguirre já foi demitido, mas não vejo perspectiva de um técnico vindo. De um técnico vindo, assim, né? Quem vai assumir essa bucha, né? Não vejo, não tem essa perspectiva. Enfim, a gente ia sentar, aguardar para ver onde vão enfiar o Santos em dezembro. Se vai ser ainda na Série A ou na Série B. O que você acha da situação do Santos? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.